Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje me enviaram aqui um pequeno recorte de um suposto, de um pseudo professor de hebraico, onde ele faz uma afirmação obscena, absurda, sobre a pessoa do Espírito Santo e Maria. Então, nesta oportunidade, nós vamos assim dar uma resposta técnica para essa pessoa, visto que existe alguns tipos de comentários, alguns tipos de observações que elas em si mesmas respondem à questão. A coisa é tão incabível, a coisa é tão improcedente, que a refutação está na própria improcedência. Esse camarada aí, ele fala tantos absurdos, tantos impropérios, ele inventa tantas mentiras teológicas que quem vai atrás de uma pessoa dessa é porque realmente não lê periodicamente a sua Bíblia. Mas como a pessoa mandou para mim o recorte, pediu para eu comentar, e eu tenho aqui um compromisso com os meus espectadores, com quem aprecia o trabalho do CACP, tanto do canal de vídeos quanto do site. Então a gente vai fazer aqui digamos assim, um exercício físico e mental para responder essa questão. De novo, não pela dificuldade de dar a resposta, mas pela obtusidade que foi dito. E ter que responder esse tipo de coisa é um pouco desgastante, porque é tão sem noção a posição do camarada, mas aguarde aqui que você vai ver que a Bíblia responde isso tranquilamente. Rapidamente eu deixo aqui os meus recados. E eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e nos ajude a divulgar aqui o nosso canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Então, se você tem sido abençoado, compartilhe os nossos vídeos. Outra coisa interessante, caso você queira se aplicar mais à apologética, nós temos um aplicativo. Esse aplicativo está interagindo com o site do CACP. Então, você, ao ativar o aplicativo, ele vai estar puxando de dentro do banco de dados do nosso site, mais de 15 mil, aproximadamente 16 mil artigos. Então, você escreve lá na lupinha o que você quer, a pergunta, ele vai dentro do banco de dados do nosso site, puxa a resposta para você e te dá ali o artigo com tudo explicadinho e mastigadinho para você passar para o indivíduo que está te fazendo o questionamento. Então, é um app que vale muito a pena. Se você também não se inscreveu lá na plataforma do Apoia-se para ser nosso apoiador aqui, vá lá, se inscreva. E devido a isso, a essa gentileza que você tem feito, nós aqui no canal, todo dia 30, às 22 horas, todo dia 30 de cada mês, tá? Às 22 horas, a gente faz sorteios de materiais apologéticos e teológicos, tá bom? Vamos lá então, ouvir aqui a colocação desse indivíduo, que é um tal de Fábio Sabino, e logo em seguida eu volto para fazer o comentário. Vamos lá? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo concebe Jesus no ventre de Maria, ao mesmo tempo o Espírito Santo está pecando. Pecando por quê? Porque José era noivo de Maria, e como Maria apareceu grávida e não era de José, Maria teria que ser apedrejada, e junto com o Espírito Santo teria que se materializar e apedrejá-lo também. E logo José se tornou o quê da história? Corno. José se tornou corno. Por quê? Porque Maria é noiva de José, o Espírito Santo engravidou Maria. É de José? Não. Não. E hoje você vai falar o cara o quê? Não é corno, não? É corno, o filho não é dele. Ué. O camarada que é noivo da mulher, o Espírito Santo vai lá, vou dizer assim, um jargão bem, né? Pra ficar bem chulo mesmo. Transou com Maria, ficou grávida e José passou a ser corno. Assim, como é que eu vou falar de uma pessoa dessa, né? É o tipo de gente tão abjeta, tão... Ah, meu Deus do céu, a gente tem que ter paciência aqui para tentar dar sua resposta teológica. Não levar para o pessoal, né? Não é fácil. Mas que um indivíduo desse tipo aqui é abjeto, é totalmente abjeto. Bom, deixa eu dar aqui uma explicação histórica primeiro. Eu sou professor de história, vocês sabem disso. E a gente estuda, quando a gente passa pelo mundo greco-romano, as mitologias desse mundo. E ali nós temos a mitologia das virgens vestais.
Essas virgens eram sacerdotisas do templo que serviam o templo sexualizando-se com os que frequentavam aquele templo. Quem assistiu Os 300, por exemplo, o filme que passou baseado em um fato histórico, esse filme tem lá as virgens avestais se prostituindo com os homens que viviam naquela região. Isso aí era muito comum. Paulo vai falar disso em 1 Coríntios, quando ele fala, olha, um homem que se deita com uma mulher, se faz uma só carne com ele. Logo, você não pode ficar deitando com essas prostitutas do templo, que era assim que Paulo chamava, porque você vai estar se prostituindo e se tornando uma só carne com essa mulher que já tinha se relacionado com centenas de outros homens. Então, a palavra de Deus deixa claro que isso aí é absurdo. Além de ser promíscuo, também é espiritualmente contaminante para a alma daquela pessoa que vai até esse templo. Voltando à questão, então nessa mitologia das virgens vestais, os deuses da mitologia descem dos céus, vai até a estas mulheres, se relacionam sexualmente e essa mulher, ou essa virgem avestal, ou essa sacerdotisa do templo, acaba concebendo um ser semideus. Ele é meio homem e meio Deus. Esta é a ideia dessa tese, ou desse mito, das virgens vestais. Mas em todas as mitologias, eu fiz a pesquisa, porque a minha professora de história havia insinuado sobre a semelhança com o nascimento de Jesus, então eu fui fazer minha pesquisa, e não existe um único caso semelhante à história de Jesus e o seu nascimento neotestamentário. Não existe parâmetros para a história de Jesus. Porque todas as outras histórias das outras virgens que se relacionaram com os deuses e elas ficaram grávidas, esse Deus, ou esse pseudo-Deus, ele desce lá dos céus e tem relações físicas, biológicas com essa mulher. O que aconteceu aqui no caso da Maria, ou da Virgem Maria? Porque ela foi virgem até conceber Jesus. Ela estava noiva de José quando ela recebeu o comunicado do anjo, o enunciado do anjo, de que ela seria usada para trazer ao mundo o Salvador, o Messias, que é Cristo Jesus. Então, ela recebe a mensagem, ela recebe ali a orientação de Deus, que ela ficaria grávida, porque o poder do Altíssimo desceria sobre ela. E o Espírito Santo viria no útero dela e conceberia o menino Jesus, a criança Jesus. Então, olha, presta atenção, não se fala de relacionamento sexual. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois, obviamente, ela teve outros filhos e filhas com José. É só ler Mateus capítulo 13, a partir do verso 50, 55, vai falar desses filhos e dessas filhas que eram irmãos ou meio-irmãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então veja, Maria, ao ser concebida pelo Espírito Santo, ela não deixou de ser virgem, ela continuou virgem, porque ela não teve relacionamento com um homem, ou com qualquer homem, tá certo? Houve ali um milagre no seu útero, uma gravidez totalmente fora dos parâmetros que a humanidade já viu. E por que isso foi necessário? Porque o que teria que nascer dela, que é o Filho de Deus, teria que vir e ser oferecido como sacrifício pelo pecado do homem. Se ele não fosse concebido miraculosamente, ele não serviria para ser o sacrifício, porque ele traria a carga do homem caído. Por isso nós temos aí a tese, até eu vou tratar disso na ceia agora da nossa igreja de domingo, porque é doutrina, culto de ceia é doutrina, nós vamos falar sobre a natureza de Jesus. E aí tem as teses pré-lapsariana e pós-lapsariana. Os pós-lapsarianos inventam uma tese de que Jesus nasceu num corpo caído. Obviamente que isso não faz sentido.
Senão ele poderia ser filho biológico de José e descendente de Davi do mesmo jeito, e estaria tudo certo. Mas isso não coaduna com os fatos. Por quê? Porque ele tinha que ser o sacrifício pelo pecado. Logo, ainda que José também seja descendente de Davi, então o Messias continuaria dentro da genealogia prometida, ele não seria imaculado, ele não seria puro, porque ele teria uma natureza pecaminosa e caída. Então, o milagre da concepção pelo Espírito Santo, para que haja o nascimento pré-lapsariano, ou seja, Jesus, quando vem ao mundo, ele vem como um homem, mas um homem antes da queda. Aquela criança que nasce no útero de Maria e que se transforma num homem até o início do seu ministério aos 30 anos, ela é uma criança que nasce com um corpo que não é pecaminoso, não é caído. Jesus, aí geralmente quando eu falo isso sobre Cristo, as pessoas perguntam, mas Hebreus fala que ele foi tentado em tudo como nós. Sim, tentação extrínseca, de fora para dentro. Jesus não podia ser tentado como eu e você somos, de dentro para fora, porque ele era puro, imaculado. Aí, até comentei isso hoje com alguém que me perguntou sobre o filme A Última Tentação de Cristo, que ele faz a suposição de Jesus não ter subido na cruz, mas ter casado-se com Maria e então tido uma família, constituído um lar aqui na terra. Isso não passou pela cabeça dele, ele não tinha esses desejos. Por quê? Porque ele era pré-lapsariano. Lapsariano quer dizer queda. Ele tinha uma natureza antes da queda. Logo, o seu corpo, ele era imaculado. Era um corpo que não tinha pecado. Por isso ele serviu como sacrifício na cruz do Calvário pelas almas de todos os homens. Então, gente, voltando aqui para esse impropério, para essas obtusidades que foram ditas por esse senhor, que eu não tenho nem predicados para adjetivá-lo, não faz sentido a tese dele. Maria não teria como, vamos dizer assim, trair José com o Espírito Santo, porque você não tem como trair o seu marido ou sua esposa com Deus. Eu me relaciono todos os dias com Deus. A minha esposa se relaciona com Deus. O nosso relacionamento com Deus é na esfera espiritual. Ah, pastor, mas Maria ficou grávida, tocou na esfera física. Pensemos então, quando eu recebo uma cura, Deus não está tocando na minha parte física? Minha esposa também já foi curada, minha filha já foi curada por Deus. Qual é o problema? Então, voltando à questão, Deus ter concebido através do Espírito Santo no útero de Maria o corpo de Jesus, não coloca Maria como uma mulher traidora ou adúltera. E muito menos coloca a hombridade de José como duvidosa. Tanto que o anjo aparece para ele, explica para ele, e ele recebe Maria como sua mulher. Porque ele teve a revelação, Deus falou com ele. Então, gente, isso aí é coisa do diabo, né? O diabo que quer deturpar o evangelho de Jesus nesses últimos dias, usando aí os meios de comunicação, as mídias sociais, para tentar derrubar e desestruturar a fé de alguns. Claro, uma pessoa bem esclarecida, uma pessoa teologicamente firmada na verdade, ao ouvir isso aqui dá risada. Mas se você porventura teve dúvida, então estou aqui com muita náusea, né? Tentando só refutar esse camarada aqui, porque o jeito que ele coloca as coisas, a futilidade, a baixeza, a vilidade desse camarada aqui, ele é vil, né? Ele é um ser vil. Então, assim, é lamentável a blasfêmia que ele fez. Eu acredito que o indivíduo desse aí, que parece-me, eu não tenho todas as informações a respeito dele, ele é uma pessoa desviada, uma pessoa dessa aqui isso aí já blasfemou contra o Espírito Santo, isso aí, assim que partir desse mundo aqui, vai sobrar para ele aquilo que sobra para todo impenitente, né? Castigo eterno. Infelizmente, uma pessoa que não respeita e blasfema desse nível, dificilmente volta atrás, né? Então, gente, tá aí a resposta, eu espero que eu possa ter esclarecido. Tudo que eu estou te falando é o que está na palavra de Deus, tá certo? Então, de forma nenhuma, Maria não se prostituiu,
Maria não adulterou, José não foi traído, nenhuma das conjecturas colocadas por esse indivíduo coadunam com a verdade, tá bom? E se Deus abençoou você através desse vídeo, compartilhe. E se você tiver outra dúvida, deixe aqui o comentário. Nós estaremos, quem sabe, numa próxima oportunidade, trabalhando outro vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.